Olá, bom dia a todos. Vamos retornar à nossa jornada. Eu convido agora para a próxima atividade a psicóloga Natália Pavani. Ela é psicóloga do Hospital Oswaldo Cruz, membro do Comitê de Bioética, vice-líder do time de cuidados paliativos, mestranda em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da USP, membro do Cronos, a pesquisa dela está vinculada também ao Laboratório Cronos, e também é membro da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia. A Natália vai apresentar aqui na nossa jornada o relato da sua experiência, a atuação do psicólogo hospitalar com pacientes de Covid. Muito obrigada, Natália, pela participação. Bom dia, pessoal. Obrigada, Naline, pela apresentação. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo? Sim, estamos te vendo e te ouvindo. Eu tô, Natália, estou te vendo bem. Tudo certo? Estou te ouvindo. Eu vou colocar aqui uma apresentação. Obrigada, professor. Eu vou colocar aqui uma apresentação, vocês me dão um toque se está tudo ok. Eu agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Como a Naline disse, eu faço parte do Cronos. Então, ouvi um pouco do relato, né, das meninas agora há pouco, e também o Cronos é um trabalho que eu estou envolvida já há mais de um ano, acho que tem um ano e meio a minha história com o Cronos, e então fiquei muito feliz por ter sido convidada para compartilhar um pouquinho da minha experiência como psicóloga hospitalar. Eu gostaria de, antes de começar a falar um pouquinho do que a gente tem feito no hospital, eu gostaria de prestar as minhas condolências a quem está presente, a quem perdeu um ente querido, uma pessoa conhecida, e as famílias dos pacientes em que, infelizmente, eu perdi nesse processo. Eu acho que essa tal da pandemia, né, que nos fez lembrar de algumas coisas, né, eu acho que uma delas foi que a vida, ela é bastante frágil. Talvez a gente lembre disso ao longo do nosso dia a dia, ao longo da nossa vida, mas a angústia, né, de que a vida é frágil, a gente acaba retomando uma certa rotina da vida, né, e de alguma forma o isolamento, enfim, e todas as questões que a pandemia trouxe, faz a gente recordar disso, né, então ainda estamos num momento delicado. E eu compartilho com vocês que eu tive Covid logo no início, então, no comecinho de março, em que a gente mal entendia, né, então, da curva do Covid, eu sou aquele primeiro pontinho, e quando eu fiquei em casa, enfim, eu tive sintomas leves, que eu não precisei de assistência hospitalar, mas quando eu fiquei em casa, eu tive sintomas como febre, bastante dor no corpo, dificuldade para comer, enfim, aquele conjunto de sintomas. Mas o último sintoma que eu tive e o que demorou mais para passar foi o medo. Eu fiquei com muito medo. Fiquei com medo de ter uma piora, fiquei com medo de não ter recurso para me oferecer o suporte necessário, e fiquei com medo de perder pessoas da minha família, e também fiquei com medo de voltar ao trabalho, né? E a vida segue, e eu retornei ao trabalho ainda em março, e eu pude perceber que o medo, né, ele também era um dos sintomas em que eu acompanhei os pacientes de Covid. Então, os pacientes, eles apresentavam uma recuperação, e alguns deles já tinham condição de uma alta hospitalar, mas muitas vezes a psicologia estava envolvida ali para oferecer algum tipo de suporte e tentar recuperar algum tipo de segurança desses pacientes.
para voltar para casa, né? Então, esse medo que eu senti, de alguma forma, na pele, claro que numa proporção muito menor, porque eu tive sintomas leves, mas eu faço essa comparação com as pessoas que eu pude acompanhar no hospital. E eu tem algo bastante importante, especificamente da Covid, né, que é diferente da minha prática, como a Ana ali comentou, a minha formação vem da psico-oncologia, e eu tenho uma atuação no hospital na área da oncologia e na área de cuidado paliativo, e nunca tinha, ou raramente eu atendo pacientes, né, com doenças infecto-contagiosas, e uma coisa que me chama bastante atenção é que a COVID, ela é uma doença em que, basicamente, são duas medidas que eu compartilho aqui no slide para vocês, né, acho que uma delas é uma doença que precisa da medicina de suporte. Então, diferente, por exemplo, do câncer, em que ao longo das décadas, cada vez mais os tratamentos vão se tornando mais complexos e consequentemente, né, mais eficazes, né, a gente fala de quimioterapias, né, de imunoterapia, já se fala, de radioterapia, de máquinas muito eficientes. A medicina de suporte basicamente é oferecer alguns recursos como oxigênio para o paciente sobreviver e para o próprio organismo do paciente ir se recuperando, né? Então, me perdoem porque essa é uma linguagem de psicóloga, né? E eu acho que um outro ponto importante é que foi o isolamento social a principal medida que a gente, como sociedade, precisou adotar para evitar o avanço da doença, né? Então, a gente está falando de uma doença que se apresentou como algo muito desafiador, né, porque no início ninguém entendia muito bem como que ela acontece, como que a gente trata, mas, ao mesmo tempo, são dois recursos muito básicos, né, a medicina de suporte, e que, diante disso, a gente enfrentou muitos problemas, né, de necessidade de realocação de recursos, por exemplo, a gente ainda enfrenta, né, e um outro é a questão do próprio isolamento social, que, dentro do contexto hospitalar, ele tem alguns aspectos específicos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, a Covid-19, ela é uma grande crise, né? Uma crise em vários sentidos, uma crise sanitária, provoca uma crise econômica, uma crise social e psicológica, né? Então, a gente fala muito de desorganização psicossocial e existencial. Eu nunca tinha conversado tanto com as pessoas sobre saúde mental. E não só porque o meu trabalho é como psicóloga, né? Então, naturalmente, eu falo disso. E falo disso com os amigos, né? Íntimos também. Psicólogos também têm amigos psicólogos, né? Mas, para além disso, né, são as pessoas como um todo, as pessoas no elevador do hospital, falando sobre a própria saúde mental, a vizinha da minha avó falando sobre saúde mental com ela e querendo umas dicas, enfim. Acho que essa grande crise, ela provocou e ainda tem provocado uma certa desorganização, né? E junto a isso, um confronto com a possibilidade da perda e do próprio morrer, né? Então, se não é com a gente mesmo, o próprio medo de adoecer e o medo de adoecer de forma grave e de morrer, isso se dá com alguém, né? Alguém que a gente estima e a gente tem medo que aconteça. E aí, diante disso tudo, né, eu como psicóloga hospitalar,
em conjunto com as minhas colegas, nos deparando com esse cenário ainda em março, que a gente, de repente, se ouviu o primeiro caso no Brasil, e dali a 5 dias a gente tinha meia dúzia de pacientes internados com Covid, e depois de 2 ou 3 dias a gente já tinha algumas enfermarias de Covid, então foi tudo muito rápido. Isso mobilizou na gente uma necessidade de fazer um rearranjo, né, da nossa prática. Foi mais ou menos assim, o que a gente vai fazer para esses pacientes de Covid, né? O que a gente vai fazer para essas famílias que não estão no hospital, diferente das outras famílias, né? Então, as famílias dos pacientes que estão internados, né, por conta de uma doença crônica, enfim, a gente já tem um fluxo e já sabe como abordar e como conduzir esse trabalho. E também uma questão o que a gente vai fazer com a própria equipe, né? Embora no hospital que eu trabalhe, existe um setor muito bacana, que é um setor de saúde do colaborador, e lá tem uma equipe de psicologia específica para cuidar da saúde dos funcionários. O grupo que eu faço parte é exclusivo para atendimento a paciente e família, né, pacientes internados. Mas ainda assim, no dia a dia, as equipes, quando a gente vai passar um caso, discutir alguma coisa, é evidente o sofrimento de toda a equipe, incluindo o nosso sofrimento, né? Então, dentro dessa tríade, né, que se fala muito é a base da psicologia hospitalar, a gente não cuida de forma exclusiva de um membro só dessa tríade, né? Ou seja, a gente precisa cuidar do paciente, da família e da equipe de forma integrada. A Covid-19, ela veio como um grande desafio para a gente, né? Então, eu especificamente coloquei aqui alguns pontos que me chamaram mais atenção nesse processo. Então, os pacientes, por exemplo, a gente teve experiência de alguns pacientes internarem por uma necessidade de observação. Então, alguns pacientes já internavam do PA para UTI, por conta da gravidade dos sintomas, mas outros pacientes internavam do pronto atendimento para as unidades de internação. Então, esses pacientes, eles ficavam sob monitoramento, e aí, em caso de uma piora, eles eram transferidos para a unidade de terapia intensiva. Outros pacientes permaneciam na internação, né, na internação geral, sendo monitorados, recebendo um tratamento adequado até a sua alta. E um ponto importante para a gente foi perceber que a dispneia, a falta de ar, ela é um dos sintomas da COVID, e a gente começou a receber solicitações da equipe para atender pacientes que estavam dispneicos. E a nossa dúvida foi, mas isso não é um sintoma que faz parte, né, do tratamento? E aí a gente, da doença, e a gente foi entendendo que a dispneia que esses pacientes apresentavam, em alguns casos, ela poderia ser intensificada por conta do contexto emocional. E, naturalmente, uma condição de bastante medo, de insegurança, né? Então, até pacientes que passaram a desenvolver crise de pânico ou crise de ansiedade, né? Ou pacientes que já tinham tido, por exemplo, crises de pânico ao longo da vida, e que nesse contexto de adoecimento, né, eles tiveram novas crises. Então, a nossa demanda de trabalho, ela não ficou restrita só aos pacientes, por exemplo, de terapia intensiva e a essas famílias. A gente tem tido ainda
embora um número menor, uma demanda importante de pacientes que ainda não apresentam sintomas moderados a severos, mas que clínicos, mas que do ponto de vista emocional, eles já apresentam uma necessidade de cuidado, né? Acho que uma questão do estresse pós-traumático também tem sido algo que a gente tem se deparado bastante. Então, casos vocês com certeza ouviram ou talvez conheçam casos de pacientes que ficaram semanas em UTI, né? E tem todo um conjunto de experiências na UTI, e mesmo o paciente recuperado, sem risco de vida, paciente já em unidade de internação, o processo de reabilitação, né, como a doutora Cristina comentou, são pacientes que apresentam uma ansiedade elevada, algum tipo de distúrbio do sono, sonhos, né, pesadelos frequentes e um discurso de muito medo de morrer. Ainda que do ponto de vista racional, né, seja dito para o paciente que ele está longe de ter risco, é um paciente recuperado, mas o paciente ainda apresenta esse medo da piora e medo da morte, né? E também tem um contexto de reabilitação desses pacientes. Então, como muito bem dito, né, pela doutora Cristina, a fase da reabilitação, eu tenho acompanhado pacientes que, um caso específico, ele teve de 3 a 4 semanas de UTI, né, em intubação, e ele começou a reabilitar, e para ele ter a alta do ambiente hospitalar, foram mais 3 meses. Então, a reabilitação, ela diz de um processo em que não se tem mais esse risco, né, iminente de morte, mas de um processo que, do ponto de vista emocional, ele é bastante demandante, né, aquele questionamento, o quanto que eu vou conseguir reabilitar, o quanto que eu vou conseguir retomar da minha vida, né. Em termos da família, naturalmente, pela questão do isolamento, um dos maiores desafios que a gente teve foi a questão da privação de notícias em relação a esses pacientes. Ainda que o hospital tenha feito uma organização para oferecer boletim médico, né, e o corpo clínico também se organizado para manter essas famílias em contato por telefone, por WhatsApp, a gente entende que a família distante do hospital, ela, mesmo as informações que são ditas, a família tem dificuldade de ter uma compreensão e uma assimilação do quadro como um todo. Então, algumas situações que foram bastante críticas de famílias que também estavam com Covid em casa. Então, o paciente preocupado com o familiar em casa, né, não querendo que o familiar piorasse para internar e vice-versa, ou casos de a esposa internada e o marido com Covid em casa com as crianças, e sem familiares e sem pessoas próximas que pudessem oferecer suporte para essas crianças. Então, de fato, a questão da família foi um dos pontos que nos chamou muito a atenção, e que a gente tentou desenvolver algumas ações para minimizar essa distância e tentar aliviar, né, de alguma forma, a angústia, alguma preocupação dessas famílias, né. Vale falar da questão da culpa, que, enfim, nos atendimentos com alguns familiares, eles traziam um sentimento de culpa em relação à contaminação, algo do tipo, uma tentativa de tentar entender o que aconteceu para que o paciente internado tivesse sido, né, contaminado pelo vírus. Então, tentar achar um culpado para a situação, né, que seja o
ou a alimentação que chega por delivery, algo do tipo, né? Então, que acaba sendo algo em vão, que só agrega mais sofrimento ainda, né? Então, a culpa é um tema bastante recorrente. A questão do isolamento, como eu comentei, então, um casal de idosos sem uma família próxima, em que um idoso internado e o outro idoso isolado em casa. Então, o que está isolado em casa não pode visitar, porque o hospital é um ambiente de risco, né? Então, esse tipo de coisa que a gente tem se deparado. E um outro aspecto bastante importante e triste é a questão dos pacientes, né, que faleceram. Então, a questão da mudança, né, dos rituais e o impacto que isso tem tido no luto dessas famílias. Então, as restrições para a possibilidade de fazer um velório, enfim, um enterro, ou até mesmo de fazer uma visita dentro do hospital para acompanhar os dias ou momentos finais desse paciente. Isso é um ponto de bastante preocupação para a gente da psicologia. E vale falar, né, evidentemente, a questão do sofrimento e do impacto na equipe, né? Então, a equipe lidar com algo desconhecido, o medo da contaminação, né? A gente já sabe o estigma, né, de ser profissional de saúde, a própria culpa de ter adoecido, né? Então, eu digo por mim, quando eu vi lá o meu resultado positivo para a Covid, a primeira coisa que eu pensei foi assim: onde que eu errei? Em que momento que eu pus a mão no rosto? Ou será que eu não lavei a mão em algum momento, né? Então, a culpa, ela é quase que visceral, né? E uma questão, assim, de extremo sofrimento para os profissionais é a questão da alocação dos recursos, né? Então, a gente, essa tríade que o psicólogo hospitalar, ele tem um olhar, né, para cuidado na Covid-19 não tem sido diferente. E aqui eu compartilho algumas ações que o grupo desenvolveu da psicologia. Eu costumo brincar que a gente não inventou a roda, né? São ações que inúmeros hospitais daqui do Brasil, de São Paulo, do Brasil, do mundo todo têm feito, e que são ações que, por mais não sei se a palavra é simples, que elas sejam, o efeito delas tem sido muito positivo, né? Então, acho que um dos pontos iniciais foi o paciente isolado em UTI há 2, 3 semanas sem ver a sua família. Como é que essa família tá, né? Como é que esse paciente tá? Então, no momento das visitas, a gente tem um horário agendado, né, 2 vezes por dia de visita familiar. Mas o restante do período é uma UTI humanizada. Então, permite que o familiar acompanhe o paciente 24 horas por dia. E aí, nesse contexto de Covid, evidentemente, a questão do acompanhante 24 horas, ela não pôde acontecer, né? Então, nós passamos a desenvolver o que a gente chamou de visita virtual, televisita, enfim, que é agendar essa visita, fazer contato com essas famílias, entender como essas famílias estavam, então fazer uma espécie de triagem, né, emocional dessas famílias, e entender se fazia sentido para essas famílias visitar o paciente por vídeo. Então, e tudo que tem dentro de uma visita de um familiar na UTI, né, que vai para além de ver o paciente por vídeo, mas uma visita de familiar na UTI, por exemplo, ela está relacionada ao momento que esse familiar tem com a equipe, com o médico, com o enfermeiro, enfim, com os demais profissionais, para que o plantão seja compartilhado com a família, né?
Então, isso é algo que deu muito certo e que a psicologia ajudou a intermediar, né? Num certo ponto, a equipe já tinha toda uma organização para fazer, então, dos próprios aparelhos pessoais, os enfermeiros e os médicos ligavam para as famílias por vídeo para mostrar aos pacientes, mas a gente procurou fazer de uma forma estruturada, né, sobretudo para aquelas famílias que estavam ou mais fragilizadas emocionalmente, ou famílias que tinham algumas dessas dificuldades que eu comentei, né, como famílias também isoladas em casa, então cada filho isolado numa casa contaminado, sem poder visitar o pai, a mãe, coisas do tipo, né. Nós conseguimos alguns tablets para fazer essas visitas e o interessante é que o público específico que a gente focou foram os idosos. A boa parte dos pacientes do hospital que eu trabalho tem um perfil para a terceira idade, e os pacientes que tinham alguma habilidade, né, que possuem alguma habilidade com tecnologia, eles, mesmo dentro de UTI, eles podem ficar com os telefones, né, com o telefone, com o tablet. Então, alguns idosos, ainda que tivessem já habilidade para mexer, tinham perda da força mesmo, então não conseguiam segurar o telefone, ou alguns deles também não tinham familiaridade com a tecnologia, e aí não conseguiam falar com a família, dependia de alguém da equipe para falar, né? Então, esse foi o nosso foco, os pacientes que estavam há mais tempo internados, e os pacientes que tinham algum tipo de dificuldade para fazer esse contato, né? Os pacientes que não estavam em UTI, nós começamos a fazer de forma espontânea, a fazer contato telefônico. Em cada quarto tem um telefone, então a gente passou a ligar para esses pacientes, né, priorizando aqueles que estavam há mais tempo internados, até os pacientes que tinham internado há 3, 4, 5 dias, e com psicologia, apresentar um pouco do que a gente faz e dizer um pouco da nossa intenção, que era conhecê-los e saber como é que eles estão lidando com tudo isso. E foi uma experiência muito rica para nós, porque nós atendemos beira-leito, né? Então, como é que é você ligar para alguém? A gente teve algumas reuniões para definir como é que a gente ligava e como é que a gente manejava tudo isso por telefone. Para nós era novo, né? A gente até fez um pequeno protocolo, assim, para se seguir, né? E o feedback dessas ligações foi muito positivo, porque alguns casos, de fato, o paciente tinha alguns sintomas mais exacerbados e precisavam, evidentemente, do nosso acompanhamento. Mas ainda nos casos em que os pacientes tinham ali recursos para lidar e claro que abalados, né, de alguma forma pelo que estava acontecendo, mas eles não precisariam de um segmento da psicologia, ainda assim o feedback deles foi muito positivo em relação a nossa, o que eu menos esperava era que um psicólogo me ligasse para saber como eu tô, para saber quem eu sou, né? Porque acho que ainda existe uma visão de que o psicólogo está em situações muito críticas e complexas. Claro que sim, mas não somente, né? Então, eu acho que a gente tem espaço. Talvez a gente não tenha recurso, mas a gente tem espaço para uma atuação de forma mais preventiva, enfim, a fim de promover saúde, né? E fizemos o mesmo com as famílias em casa. Embora algumas famílias tenham, de certa forma, assustado na hora que a gente se apresenta e diz boa tarde, meu nome é Natália, eu sou psicóloga do hospital tal. Eu acho que algumas famílias nesse início tinham algum susto, né? Naturalmente, estando em estado de apreensão por conta de alguma má notícia, né, que receberam por telefone. Mas com a própria experiência de fazer esse contato telefônico,
eu já percebi que na minha apresentação, na minha primeira frase, eu já deveria dizer alguma coisa que remetesse, tá tudo bem, né? Então, a questão do tom de voz, né? Então, sair daquele tom mais sério, né? E passar um tom de voz né, um pouco mais leve e já incluir alguma coisa assim. Meu nome é Natália, sou psicóloga do hospital e tá tudo bem, eu só tô ligando de forma uma busca ativa, algo que remetesse a tá tudo bem, eu só tô ligando para saber como é que você tá, né? Claro que eu preciso fazer uma observação aqui, e nem sempre a gente ligava para os familiares de pacientes estáveis, né? A gente também precisou fazer ligações para pacientes bastante instáveis e para pacientes com risco de vida, né? Então, isso aí a gente não tinha como amenizar, né? Óbvio, não tem como você dizer que tranquilizar que está tudo bem, né? Mas a gente tentava compreender um pouco de cada situação para abordar essas famílias da melhor forma possível. E um outro ponto bastante conhecido também, né, que bom que as mídias divulgaram, né, e muito serviço de psicologia mostrando vídeos para os pacientes, enviando áudios pelo WhatsApp, e aí o psicólogo oferece para o paciente. E a gente teve algumas experiências de cartas de familiares que disseram que não conseguiam falar para o seu familiar, né? Sobretudo os casos mais delicados do paciente em coma. Então, familiares que diziam assim, olha, falar, enviar um áudio vai ser muito difícil, eu posso escrever? Então, esses familiares escreviam essas cartas e daí a gente se encarregava em fazer a leitura dessa carta, né, garantindo a privacidade do conteúdo da carta e a privacidade do familiar, então, de uma forma que só um único membro da equipe, no caso, um único psicólogo, ter acesso a essa carta, né, e logo ela seria do nosso registro. E de forma como uma grande exceção, a psicologia precisou viabilizar alguma visita presencial para alguns familiares que precisavam se despedir de alguns pacientes, então a gente avaliava caso a caso, né, mas existiram alguns casos em que a visita presencial, sobretudo no início da pandemia, nos primeiros meses, né, março, abril, maio, ela foi, né, começou a ser discutida. Hoje a gente já tem uma organização melhor para permitir alguma visita presencial, também garantindo a segurança, né, desses familiares, mas a gente precisou de um tempo para conseguir estruturar melhor essa forma de fazer, né. O meu tempo, eu acho que ele tá encerrando, e vocês me dão um feedback, eu tinha trazido um caso brevemente, mas talvez não dê para compartilhar, eu acho que a gente pode abrir para alguma pergunta e eu aguardo o retorno de vocês em relação a isso, por favor. Natália, excelente explanação. Temos algumas perguntas e depois a gente se organiza no tempo para ver se você consegue falar um pouco do seu caso. Muito obrigada. Eu acho que a sua fala corroborou um pouco com o que a Marilene trouxe da experiência pessoal dela, do impacto que a Covid e a necessidade de afastamento social teve para ela se afastar do grupo Remama. Então, fora tudo que a gente estava passando, ela ter que ainda ficar afastada do Remama teve um impacto emocional e um sofrimento muito intenso para ela. Nós temos algumas perguntas. A Roseli perguntou qual a orientação que você daria para uma família
em que tem um paciente com Covid e o outro paciente familiar que está passando por um tratamento oncológico e eles residem no mesmo local. Você passou por alguma experiência dessa enquanto psicóloga? Sim, sim, eu passei. A orientação, eu acho que ela é geral, né? Então, o paciente de COVID e que está em casa, ele precisa procurar o máximo possível o isolamento dentro de casa, né? Então, é ideal que ele faça esse isolamento pelo período de 2 semanas, para que evite o contato tanto com o outro familiar, né, que é paciente oncológico, e aí por fazer quimioterapia ele pode estar imunodeprimido, assim como outros familiares, né. Esse é um ponto importante, porque nem sempre a gente tem, por exemplo, mais de um cômodo, né? E Uhum. a gente precisa falar disso, né? Então, às vezes é uma situação um pouco mais confortável, uma questão social, mas nem sempre a gente tem um espaço adequado que a gente possa fazer esse isolamento, né? Então, alguns casos que eu ouvi dizer, é, as pessoas ficavam uma temporada na casa de outra pessoa, de outro familiar ou de um amigo, para fazer, de fato, esse isolamento. Ela também fez uma pergunta se você trabalhou com algum tipo de exercício específico que diminua a possibilidade de falta de ar. Acho que exercícios de relaxamento, e de respiração, acho que eles ajudam bastante como um todo. E talvez entender quais são os recursos desse paciente, porque nem sempre o psicólogo está ali conseguindo fazer um exercício, né? Mas ao longo do repente das 23 horas no dia desse paciente, ao que ele vai recorrer para lidar com essa situação de insegurança, né? De desamparo, né? Então, um trabalho muito interessante, por exemplo, foi o trabalho da capelã do hospital, né, que foi oferecer suporte religioso e espiritual para as pessoas, que pode ser um recurso de enfrentamento delas, né? Então, acho que exercícios de relaxamento, de respiração e tentar entender quais são esses outros recursos para que a pessoa tente se manter minimamente bem quando a gente não está presente, né? Com certeza. Anali, oi. Obrigado, Natália, pela tua apresentação. É que eu tenho uma curiosidade sobre a utilização dos exercícios de relaxamento, que eu acho que são muito úteis, por exemplo, numa situação de UTI, né? Havia algum tipo específico de paciente que vocês elegiam esse procedimento do relaxamento, né, da respiração controlada, né, e assim por diante? Professor, obrigada a vocês. Não, de forma, isso é um ponto até que me interessa bastante, entender mais especificamente dessas práticas. A gente, conforme parte do grupo da psicologia nem tem a habilidade, eu especificamente não conhecia, então eu fui recorrer a uma ou outra técnica, mas não me aprofundei em nenhuma. Então ficava muito, não de forma sistemática, sabe? Mas muito caso a caso ao que o paciente precisava. Então, alguns pacientes estavam num nível tão elevado de ansiedade que eles mal conseguiam fazer contato com a gente. Então, eles precisavam de uma abordagem farmacológica, né? A psiquiatria, por exemplo, também foi bastante envolvida, especificamente nos casos em que os pacientes já tinham um antecedente de algum tipo de transtorno, né? E que aí esse é o paciente, por exemplo, com um transtorno bipolar, em mania, internado com Covid. Então, diante desses desafios, a gente recorreu mais do que nunca a uma discussão com toda a equipe para entender quais são os melhores recursos, mas não consigo te responder quais técnicas a gente não conseguiu sistematizar esse trabalho.
Até se alguém tiver uma ideia e quiser dividir com a gente, acho que esse é um bom momento de troca, né? Sem dúvida. Obrigado. Obrigado, Natália. Obrigada, professor. Natália, a gente tem mais uma pergunta. A Alessandra gostaria de saber, quando o paciente é criança, como que acontece essa intervenção? Você teve alguma experiência? Não tive, Anali e Alessandra, o hospital que eu trabalho, ele não é um hospital que tem pediatria. Então, os pacientes mais jovens têm 19, 20 anos. Graças a Deus, porque eu não tenho habilidade nenhuma com criança. Então, eu não tive nenhum contato. O que a gente tem uma demanda de quando a criança é a família, né? Então, um paciente meu ficou internado 130 e poucos dias, por exemplo. E aí, longe dos filhos, né? Então, em que momento, e aí num dado momento que ele já poderia receber visita, as crianças não queriam visitar o pai, por medo de como que o pai estaria, né? Então, a gente, em conjunto com a psicóloga externa das crianças e com a gente começou a fazer um trabalho para que essas crianças pudessem retomar o contato com o pai. Isso foi mais frequente, mas não no caso da criança sendo um paciente. Natália, você começou falando para a gente da sua experiência pessoal como paciente de Covid, no comecinho, onde as pessoas ainda não sabiam direito como lidar, e depois a sua experiência profissional. A Giovana gostaria de saber qual foi o que você acha que foi mais difícil de lidar nesse período. Ivana, que pergunta. Eu acho que eu fiquei com muito medo da questão da alocação de recursos, que a gente tanto falou e especificamente eu não tive essa experiência onde eu trabalho, mas senti muita angústia de imaginar que pessoas que poderiam receber, né, o suporte necessário para sobreviver não teriam condição. Eu acho que isso foi o que mais me machuca assim, nesse período todo, né? Porque é difícil, porque a gente fala de uma questão de organização, incluindo uma questão econômica e social, né? Acho que é isso. Natália, você acha que você consegue fazer um breve relato do seu caso? Porque tanto a Silvia quanto a Júlia gostariam, eu acho que a maioria das pessoas gostariam de te escutar mais um pouquinho, se você conseguir. Aqui vai ter um intervalo um pouco maior para o almoço, a gente retorna só às 2 horas, então se você conseguir resumir, acho que seria muito enriquecedor para a gente. Tá, eu agradeço. Eu vou resumir, então. Eu nem vou colocar slide, tá? Senão eu me perco. Eu vou contar, é o caso de uma paciente, uma senhora, né, com câncer metastático, com câncer de cólon, em tratamento, que internou por Covid, e com sintomas leves de Covid. E ela estava muito apreensiva, porque o marido dela também tinha internado com Covid em outra instituição, e ele estava numa condição mais grave. Então chamaram a psicologia para a gente oferecer esse suporte para ela. E ela disse que tinha naturalmente muito medo, né, do que significava essa condição do marido. Ao longo, os dias foram passando e o marido foi ficando cada vez mais grave, até um ponto em que essa senhora também começou a piorar. Ela pedia por notícias do marido tinha uma questão é, familiar, porque apenas um filho que conseguia fazer essa interface entre os dois, os pais. E aí o filho deixou de dar as notícias que o pai vinha piorando cada vez mais, com o objetivo de poupar a mãe, né? Acontece que sem notícias e ficando cada vez mais grave, ela chegou aí para UTI, então ela entrou numa condição bastante grave, ela foi entubada e o marido dela, infelizmente, faleceu nesse tempo.
quando ela teve condição, né, a performance foi estudada e começou um processo de reabilitação ainda em UTI, e ela não perguntava mais do marido. Então, parecia que ela, de alguma forma, já sabia que ele tinha partido. Então, e a família não contava, não diziam mais dele. Então, a gente chama de um cerco do silêncio, né? Ninguém tocava nesse assunto, então, o elefante branco na sala, né? E aí, mesmo clinicamente, a paciente recuperando e tendo parâmetros para uma alta para as unidades de internação, a equipe se referia a ela como alguém que desistiu de viver. Então, ela não queria comer, não queria tomar banho, negava as medicações. Então, ela foi entrando num quadro depressivo, né, de alguma forma. E as minhas orientações eram para que esse familiar, o quanto antes, pudesse ter essa conversa e quebrar esse cerco do silêncio, né? Porque possivelmente o sofrimento da paciente também estava relacionado à questão das notícias do marido, né? Mas o familiar também estava muito desamparado, ele não tinha com quem contar com apoio, enfim, com suporte, e ele precisou de um tempo até para ele tomar essa decisão. E aí eu propus que a gente fizesse uma grande reunião multidisciplinar, envolvendo todos os membros, né? Então, desde a nutricionista, que tinha uma queixa de inapetência da paciente, o fisioterapeuta, que a paciente negava a reabilitação motora, os médicos, o psiquiatra, que já tinha entrado com antidepressivo, enfim, nós fizemos uma grande reunião. E aí o filho se sentiu um pouco mais encorajado para compartilhar com a mãe a perda desse pai, que já tinha ocorrido assim há mais ou menos 15 dias, e que tinha sido o enterro, né? E aí foi muito interessante porque essa paciente voltou a falar, né? Então, o filho teve essa conversa, depois de um tempo eu apareci para falar com ela, e ela estava negando os meus atendimentos, né? Ela negava todos os tipos de intervenção, e aí ela quis conversar, ela falou, olha, enfim, né, eu já tenho a certeza, e conseguiu, começou a se expressar. E uma das orientações que eu dei para a equipe foi para que a equipe entrasse no quarto dela, não de forma só para efetuar os procedimentos, mas a equipe entrasse no quarto dela considerando que ela era uma senhora que tinha acabado de perder o marido, né? Então, quando a gente vai num velório e a gente vai falar com uma viúva, né, e a gente presta as condolências. Então, para que a equipe se reportasse a ela dessa forma. E isso eu acho que foi muito rico. Eu acho que foi muito rico, porque a gente, ali, a equipe era o social dela, né? O que acontece com as famílias e com os amigos. Era equipe, então eu acho que a gente fez um papel de validar o luto dela e foi muito interessante, porque ela, em alguns dias, passou a comer e depois de 1 ou 2 semanas ela já tinha uma condição de alta e foi aceitando, né, as minhas visitas, até que ela saiu de alta bem e tendo algum tipo de sentido para essa perda, né? O sentido que ela encontrou para isso foi que o marido tinha batalhado muito na vida e que ele não merecia sofrer, né? Então, ele ter partido de alguma forma antes dela isso significava que ele foi com vocês de uma paciente idosa, uma paciente oncológica, mas que o câncer ele ficou um pouquinho de lado, né? O tratamento dela está em seguimento, mas que ela teve, né, possibilidade de recuperação e que o central aí
foi uma questão emocional e do luto dela, né? Eu acho que eu consegui não passar muito do tempo. Obrigada, gente. É um prazer estar com vocês. Nossa, Natália, obrigada a você. Acho que foi rico para todo mundo esse relato. Não sei se você está acompanhando aqui do lado no chat, mas os feedbacks são todos positivos, pelo seu trabalho, pela sua fala, e isso demonstra cada vez mais a importância da gente respeitar o tempo e o silêncio do paciente, mas abrir um espaço de escuta, de comunicação, de acolhimento. E a gente fica muito feliz pelo seu relato. Muito obrigada. A doutora Elisa vai finalizar a nossa primeira parte da jornada. Obrigada a vocês, gente. Foi um prazer estar com vocês. E aí, só para complementar uma coisa, eu ouvi da força do o grupo poderoso, né? Das meninas do barco, do dragão. Eu queria dizer que o grupo é muito poderoso. Então, acho que o grupo da psicologia, assim, eu sou muito grata ao grupo que eu faço parte. Enfim, acho que o grupo, ainda que a vida seja frágil, o grupo ele é muito poderoso, faz com que a gente um ajude o outro e encontre algumas aberturas aí para a gente lidar com todos esses desafios. Muito obrigada a todos, viu? Bom, estão me ouvindo? Está me ouvindo, Natália? Sim, professor. Tá? Sim, estamos te ouvindo. Está me ouvindo? Bom, você falou a palavra poderosas, né? A psicologia poderosa. É bom ouvir isso, né? Não por mim, mas porque durante muito tempo, e até hoje, as pessoas nem sabem, não vocês, mas muita gente não sabe muito bem qual que é o trabalho do psicólogo. E eu, na verdade, eu tenho uma formação, enfim, grande, e hoje em dia eu trabalho com paciente de câncer, sou psicanalista, tenho meu consultório, e, de repente, eu percebi nos últimos anos que o psicólogo foi ficando uma pessoa importante, no sentido de dar apoio às pessoas do ponto de vista realmente emocional. E, atualmente, mais que nunca, e com o advento do Covid, eu acompanhei muitos trabalhos na televisão, inclusive na internet, e eu vi como a presença da psicologia foi solicitada. E vocês fazem parte do grupo de psicólogos que trabalham com saúde. E isso começou recentemente em ciência, nos últimos 20 anos, ok? Mas é muito importante que vocês tenham esse contato, porque a gente não é só mente, nós somos corpo também, né? E foi muito rico para mim também ouvir as palestras de vocês, as falas de vocês. Peço desculpas pela confusão do horário. Agora nós vamos voltar às 2 horas. Se eu estiver errada, Nali me corrija. E eu queria agradecer muito a presença de todos, muito, porque, na minha opinião, vocês são agentes multiplicadores. Vocês vão levar o que vocês viram e ouviram aqui para outras pessoas, porque a nossa proposta é atingir cada vez mais pessoas que sofrem por conta de câncer, por conta de Covid, por conta de uma questão emocional. Então, eu agradeço de coração, porque a nossa missão, me parece que é realmente trabalhar com essas coisas, tá bom? Isso, a grande gratificação é o que nós vemos acontecer e o que nós podemos perceber nos pacientes. Muito obrigada, uma boa tarde. À tarde nós temos uma outra parte do Laboratório Sucor, que também vai ser muito interessante, com muitos relatos, e qualquer coisa estamos aí. Muito obrigada, boa tarde.